Neste vídeo, trataremos sobre a evolução histórica e tecnológica das impressoras, especialmente a partir da matricial, em seguida a laser e por fim a 3D. Segundo Gaston Bachelard, um filósofo francês, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Portanto, é prudente começar se indagando: de onde, quando surgiram as impressoras e por que elas surgiram. Portanto, é necessário começar desde o começo de como surgiu essa relação entre a humanidade e os métodos de impressão. Primeiramente, a impressão é amiga da humanidade a longa data. Embora a prensa de tipos móveis de Gutenberg seja mais conhecida, na China não só se descobriu a maneira de produzir papel, mas também os primeiros métodos de imprensa, com tinta e blocos de madeira entalhada com todos os ideogramas chineses, em torno de uns 3.500 caracteres. Após isso, um chinês chamado Pi Sheng teve uma ideia muito inteligente. E se eu pegar e gravar esses ideogramas individualmente? Dá para criar uma frase que faça sentido? E dá para reaproveitar esses símbolos e refazer outras frases? A parte complicada dessa ideia é ter de gravar mais de uma vez individualmente mais ou menos esses 3.500 caracteres à mão. Mas esses bloquinhos eles eram feitos de madeira ou de cerâmica, e eles eram organizados de forma vertical. A tinta era aplicada neles e logo depois eles eram prensados no papel a fim de formar a impressão. A facilidade nesse dispositivo era gigantesca, afinal, caso necessário, 100 páginas eram 100 impressões, portanto reduziu muito o tempo de produção de um documento. Não obstante, a procura comercial por livros mais baratos na Europa só aumentava, e mesmo os copistas, os monges copistas, isso em relação à leitura sacra, não davam conta. Justamente dessa necessidade que o Gutenberg percebeu que uma tecnologia que solucionasse as impasses era crucial. Então Gutenberg criou a prensa móvel. Esse nome, no entanto, não significa que ela é fácil de ser movida. Ao contrário, ela é uma estrutura de madeira e metal muito pesado. Mas ela tem esse nome porque ela tem um outro nome que é bem mais autoexplicativo, que é a prensa de tipos móveis. Agora, o que seriam esses tipos móveis? São essas plaquinhas de metal que têm letras, símbolos e até espaçamento, que, quando organizadas, formam uma placa maior que era chamada de matriz. E essa matriz, já organizada e formatada, receberia a tinta, que às vezes era uma mistura de azeite com pó de carvão ou a base de óleo de linhaça, e depois seria levada para uma prensa que pressionaria a placa contra diversas folhas de papel. Devido a essa mecanização, houve a primeira produção em massa de livros da história. De poucos e caros manuscritos, os livros se tornaram populares, mais baratos e ainda por cima remodelaram todo o modo de pensar da época, colocando em vista do autor os conceitos de plágio e direitos autorais. No gráfico a seguir, é possível perceber a explosão que teve como resultado do surgimento da prensa de Gutenberg. Como pode ver no gráfico, é possível ver, temos mais de 1 bilhão de cópias feitas no ano de 1800. Ou seja, foi um avanço tremendo para a humanidade na época. Agora, feito esse paralelo histórico com o surgimento da prensa e dos motivos que levaram a própria tecnologia da prensa a existir, é importante dar uma olhada na história da impressora matricial e o porquê dela ser uma possível relação dela com a impressora de Gutenberg. A ideia estrutural da impressora de Gutenberg influenciou outros tipos de impressoras, até mesmo as mais recentes. A impressora matricial, por exemplo, não tem uma influência direta, tanto que o porquê desse nome dela ela não tem uma relação explícita com a prensa de tipos móveis, mas sim porque ela tem uma matriz de agulhas no cabeçote dela que se move conforme a folha vai descendo pela impressora e assim realizando a impressão. Agora, a matriz de agulhas, ela geralmente é 9 por 7,
mas ela pode ser de tamanhos maiores a fim de melhorar a qualidade da impressão. Como um exemplo de impressora matricial, tem a imagem da RIMA XT300, que está presente no Museu da Computação do ICMC da USP. Essas impressoras elas imprimem um tipo de papel especial que contém filamentos de tinta em cada linha. Portanto, é importante notar que o porquê como essas matrizes de agulha funcionam. Elas pressionam cada bolinha da tinta dentro de cada linha, então assim formando as impressões, formando as palavras, as letras e até mesmo figuras, como podemos ver a imagem do MED. Essas impressoras, no entanto, não são muito presentes no dia a dia. Elas são especialmente utilizadas em setores que demandam uma grande quantidade de impressões, como os setores bancários e comerciais. Afinal, uma da qualidade dessas impressoras é a alta taxa de impressão, embora ela não consiga imprimir com mais cores ou imagens, como as de laser e as de jato de tinta. Esse é um exemplo de uma impressora matricial utilizada no dia a dia, que é uma impressora de cupom de supermercado. E essas impressoras elas podem utilizar um outro tipo de papel, não necessariamente como papel químico. Ela pode usar o tipo de papel de formulário contínuo. Agora, veremos como as impressoras de jato de tinta e a impressora laser funcionam e surgiram conforme o tempo. Finalmente, com essas impressoras conseguimos imprimir imagens propriamente, não como a imagem do MED, que foi feita de bolinhas de tinta, mas no caso são imagens corridas, imagens realmente, como posso dizer, imagens mesmo. As impressoras de jato de tinta foram uma evolução importante, pois além de permitirem maior liberdade quanto ao uso de cores, permitiram também a impressão de imagens, substituindo a impressora matricial em várias áreas. Um funcionamento de uma impressora jato de tinta é tão simples quanto seu nome faz parecer. Nela, um cabeçote se move despejando a tinta dos cartuchos sobre o papel, combinando as cores amarelo, ciano e magenta, formando imagens de ótima qualidade, porém ainda inferiores às impressoras a laser. A qualidade e o baixo custo dessas impressoras foram a razão de serem as mais conhecidas atualmente no mercado, sendo muito utilizadas no ambiente doméstico. Agora, diferentemente das impressoras de jato de tinta, as impressoras a laser possuem um funcionamento um pouco mais complicado. No processo de impressão, o cilindro fotorreceptor é carregado negativamente e, logo em seguida, são disparados os lasers que formam a imagem, invertendo essas cargas negativas a cargas positivas. Após isso, o toner libera uma espécie de pó formado por carbono e polímeros, que, por serem carregados negativamente, são atraídos pelas cargas positivas expostas no cilindro fotorreceptor para ser transferido para o papel. Esse processo ocorre para cada um dos 4 toners: amarelo, ciano, magenta e preto, para o papel finalmente poder passar pelo fusor que fixa a tinta no papel, terminando a impressão. Apesar de serem mais caras, possuem maior qualidade e velocidade na impressão, além de serem mais econômicas ao realizarem mais impressões por toner. Agora veremos o funcionamento de uma impressora 3D. Embora a impressora 3D seja muito high-tech e futurista, ela na verdade não é tão nova assim. Ela foi criada na década de 80 pelo engenheiro Chuck Hull, a fim de realizar a criação de lâmpadas de forma mais eficiente. Na realidade, a criação da impressora 3D passou por várias mãos e por vários autores, sendo eles de múltiplas nacionalidades, como os japoneses e franceses. No entanto, o Chuck, ele na verdade patenteou essa criação e criou uma empresa chamada 3D Systems, que aumentou a pesquisa sobre o assunto e potencializou a impressora 3D, que agora
ou pessoas constroem, por exemplo, roupas, brinquedos, artes, drones, instrumentos musicais, próteses customizáveis ao usuário, órgãos, carros, casas. O potencial dela é infinito praticamente. No entanto, quando ela surgiu, ela não foi muito popular entre a população, mas sim entre os cientistas e as indústrias. Existem muitos tipos de impressão 3D, e justamente essas maneiras podem impactar na resolução do objeto. Por exemplo, uma grande parte das impressoras 3D formam um objeto através da manufatura aditiva. Esse processo tem esse nome justamente pela ideia de que é feita a adesão de camada a camada ao formar a peça. É importante notar a semelhança da impressão 3D com a jato de tinta. Dependendo da impressora, ela move os eixos X e Y da impressão, além da base, e despeja sobre o filamento. Existem muitos tipos de impressão 3D, e justamente essas maneiras podem impactar na resolução do objeto. Por exemplo, uma grande parte das impressoras 3D formam um objeto através da manufatura aditiva. Esse processo tem esse nome justamente pela ideia de que é feita adesão camada a camada ao formar a peça. É importante notar a semelhança da impressão 3D com a jato de tinta. Afinal, é como se despejasse uma tinta em cima da base, né? Como se despejasse uma tinta, só que se despeja uma tinta uma em cima da outra, formando camadas e assim formando um objeto 3D. Mas o funcionamento é praticamente igual. Só tem alguns detalhes, porque dependendo da impressora, move-se os eixos X e Y da impressão, além da base, e se despeja o filamento que, ao contrário da impressora de jato de tinta, não é tinta, e sim plástico, metal, papel, vidro, até mesmo a substância de madeira, numa superfície móvel ou não. Agora, muitas impressoras utilizam da estereolitografia, que funciona de uma forma muitíssimo interessante. A impressora tem um tanque cheio de resina e um laser que, ao atingir certa parte da resina, a solidifica. Ou seja, esse tipo de impressão utiliza de um processo fotoquímico que forma monômetros, oligômeros e os junta formando polímeros, que formam o corpo do objeto 3D. Esse processo causa uma maior resolução e impressão, embora custe um pouco mais caro. Importante ressaltar que, devido à demanda crescente dessa tecnologia, as impressoras podem vir em tamanhos diferentes, que sirvam tanto para impressões genéricas quanto para objetos mais específicos, especialmente em meios industriais. Afinal, às vezes é necessário construir um maquinário grande ou peças específicas do maquinário que, dependendo do tamanho, a impressora 3D possa ser mais específica de certa configuração. Agora, a impressora 3D não é tão simples de se imprimir, pois ela precisa de alguns cuidados ao decorrer do processo para que o objeto não estrague, como cuidado com a temperatura, com a configuração do arquivo que será impresso, para ser enviado à impressora de forma correta para que ela consiga interpretá-lo corretamente, o tempo de impressão, padrões que preenchem o objeto a fim de dar resistência, e a melhor posição de imprimir o objeto, e entre outros. Agora, essa impressora é discutível até onde é o limite dela. Afinal, ela tem de fato um limite para a impressora 3D ultimamente? Porque ela foi possível de imprimir casas. Inclusive, a casa amarela, a imagem, ela foi feita em praticamente 24 horas. Não no mesmo dia, porque a impressão teve de solidificar a fim de se colocar o teto na casa. Mas a impressão praticamente durou um dia. E é importante notar que, como disse anteriormente, o material do filamento pode ser desde qualquer tipo de material, até cimento. Contanto que a tecnologia e os cuidados meio continuem os mesmos,
Ou seja, casas elas podem ser impressas com muito mais facilidade e é muito mais amigável ao meio ambiente. Podem ser feitas próteses até mesmo, que são customizáveis ao usuário. Podem ser feitas várias próteses e para tamanhos diferentes, até mesmo para crianças, para atletas. E podem ser feitos até mesmo carros, que funcionam de forma maravilhosa, assim. Ou seja, não existe um potencial, um limite concreto para o potencial da impressora 3D ainda, mas acredita-se que quando encontrá-lo, ela poderá, por através de somente algumas manipulações, ela poderá até mesmo ultrapassar esse limite. Agora, ao final da apresentação, aqui estão as fontes onde que consultamos e onde coletamos as imagens para realizar essa apresentação. Muito obrigado. Adeus.